A paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo esse vídeo. Nós estamos fazendo um estudo sobre o tema Lobos Devoradores de Ovelha, que trata das falsas doutrinas. Já tem alguns vídeos dentro do canal Marcelo Santana de Moraes. Você que almeja assistir para melhor compreender os vídeos que nós vamos continuar a fazer, entre lá e assista esses vídeos que já estão lá no canal e você vai entender melhor esses que nós vamos continuar dentro do tema a fazer, amém? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a classificação de falsos profetas, Existe aí uma classificação, por exemplo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro servo, pastor, líder, independente do cargo eclesiástico, ele ensina a verdade e vive essa verdade. Tem aqueles que ensinam a verdade, mas não se aplica essa verdade que ensina na sua própria vida, levando a sua vida de todo jeito. E tem as outras em massa que ensina falsos ensinos, e vive essa mentira, que são religiões, ensinamentos que rejeitam Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, colocando como mediador das suas vidas imagens, homens, e enfim, uma série de coisas, e menos Cristo, rejeita inteiramente o sacrifício de Cristo. Então nós vamos entender essas coisas que vai ser de suma importância para a nossa vida, amém? Pega a sua Bíblia, e eu quero aqui ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que está escrito assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, ponto e vírgula, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber, da Cristo. Nós vemos aqui a preocupação do servo fiel que dedicou a sua vida ao reino de Deus, à salvação de almas, Paulo. Então você vê aqui a preocupação, o zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? Quando nós temos o zelo de Deus, como ele está escrevendo aqui para a igreja, é quando a pessoa ensina a verdadeira palavra de Deus aos seus ouvintes. Então, com o zelo de Deus é quando se aplica a palavra de Deus do jeito que ela é para as pessoas, para que essas pessoas venham a ser transformadas. Elas estão sendo preparadas. A mensagem é para preparar essas pessoas. Ele está dizendo aqui, eu tenho vos preparado para apresentar. Nós vemos aqui um ponto muito importante, que eu quero aqui passar para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, porque eu estou preparando para vos apresentar como uma virgem, pura, ou seja, um povo transformado, lavado, a mente de Cristo, como ele escreveu, o próprio Paulo escreveu, em 1 Coríntios 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, são pessoas que verdadeiramente houve uma transformação na sua vida, no seu caráter, na sua mente, houve uma transformação muito grande, que remete ao novo nascimento na vida do ser humano. Então, essa é uma das características do verdadeiro servo de Deus, é essa preocupação com as almas, a preocupação de aplicar a verdadeira doutrina para que, através desse verdadeiro ensinamento, essas pessoas que estão ouvindo, elas vão ser transformadas pelo poder de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Aonde habita o verdadeiro Evangelho, aonde está Cristo, a vida da pessoa certamente nunca mais será a mesma. A pessoa nunca mais viverá de acordo com como vivia outra hora no mundo, por não conhecer a verdade, na mentira, na promiscuidade, roubando, adulterando, matando, tirando proveito e vivendo a vida de injustiça. Isso é o velho homem. Cristo, ele falou na sua palavra, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, vinde, e aprendei. Quando nós viemos para Jesus, nós aprendemos os seus caminhos, ou seja, através da sua palavra, e nos tornamos semelhante a Cristo, a imagem de Cristo, imitador de Cristo. Então você vê aqui uma das características dos verdadeiros servos de Deus, pastores, profeta, apóstolo, independente do cargo eclesiástico, todos aqueles que mencionam a palavra de Deus, e tem que trazer a verdadeira palavra, ter essa preocupação de preparar a igreja, aqueles ouvintes, para receber Cristo, para a salvação, que é no grande dia, que é o arrebatamento. Amém?
Vamos ler mais um texto aqui, que se encontra em Atos, capítulo 24, o versículo 15 e 16. Está escrito assim o versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Verso 16 é o ponto que eu quero chegar. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Olha o que o Paulo está falando. Então, o Paulo que está pregando a verdadeira doutrina, tem essa preocupação também de se aplicar a verdadeira doutrina na sua própria vida. Então ele está dizendo aqui que ele tem essa preocupação de não ter ofensa, né, nem para com Deus e nem para com o homem. O que é ofensa? É pecado. Ter a sua consciência, né, em ofensa, em pecado, aprisionado no pecado, pecando contra Deus e pecando contra o seu próximo. Né? Então ele está falando aqui dessa consciência. Eu tenho essa consciência. Procuro, ou seja, a pessoa está sempre buscando evitar o pecado, pecar contra Deus e pecar contra o seu próximo, contra o homem. Então, o verdadeiro profeta que prega a verdade, né, e vive a verdade que prega, como o apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui outro grupo. E esse outro grupo é o grupo que prega a verdade, mas não vive ela. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 2, versículo 21. Romanos 2, capítulo 2, versículo 21. Está escrito assim: Tu, pois, que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo. Tu que prega que não se deve furtar, e furta. Só esse texto aqui é o suficiente. Então, ele está falando aqui das pessoas que proferem o nome de Deus, fala da lei de Deus, confessa que é crente, que é evangélico, que é pastor, que é líder, independente do que seja, mas que professa a fé em Cristo Jesus. Mas o mesmo, né, prega que não se deve furtar, mas furta. E está lá na lei, ou seja, na palavra de Deus, no 10º mandamento, capítulo 20 de Êxodo, né, não furtarás, ou seja, não roubarás, não furtarás. Então, tem muitos líderes que estão em cima do altar, que eles pregam a verdade. Mas aquela verdade ele não aplica na sua própria vida, pois em cima do altar ele prega a verdade, a palavra de Deus, mas a sua própria vida ele furta, ele rouba. Ele prega contra adultério, mas está em adultério. Prega contra a fornicação, mas está em fornicação. Ou seja, está entregando a verdade, que isso vai ser benéfico para as pessoas que estão ouvindo, vai transformar a vida, vai regenerar a vida, vai libertar pessoas, porque está pregando essa verdade, mas a própria pessoa que está pregando essa verdade não aplica essa verdade à sua própria vida. A pessoa, pelos seus bastidores, a sua vida diária, cotidiana, o seu viver dentro da sua casa, no seu trabalho, é de injustiça. Né? Então existe esse tipo de falso profeta. Amém? Vamos para a terceira classe. Primeira carta de João. Nós vamos ler a primeira carta de João para nós ver essa terceira classe. Capítulo 2, o versículo 23. Capítulo 2, o versículo 23, nós vamos para a primeira, quer dizer, teve a primeira, a segunda e a terceira classe. Amém? Essa é a terceira classe. Capítulo 2, versículo 23 da primeira carta de João. Está escrito assim: Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vamos aqui ainda para o capítulo 5 da primeira carta de João. O versículo 12 está escrito assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Tem várias religiões no mundo que não confessa que Cristo vem em carne. Que não confessa que o Cristo, o Filho de Deus, vem em carne. O próprio Deus se fez carne. O que significa fazer carne? É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler. Está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Cristo, o próprio Deus, tabernaculou, ou seja, se fez tabernáculo na tradução original, né, das traduções mais antigas, dos pergaminhos mais antigos. Cristo, o Verbo, tabernaculou, se fez tabernáculo, ou seja, templo, né, se fez corpo humano, físico, como um de nós. Né, a divindade se fez humano. A divindade se fez humano. Então existe muitas falsas religiões no mundo que não aceita, que não rejeita
a essa divindade, a divindade de Cristo, e rejeita, né, o fato de que Cristo, o próprio Deus, se fez carne, né, por causa da paixão do pecado, como está escrito em Hebreus capítulo 2, ele se fez menor do que os anjos, se fez homem como um de nós para vencer, vencer o pecado pelo pecado, né, a carne, o corpo, levando o seu corpo ao madeiro, como está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo 3, né, para dar a vitória a toda a humanidade. E muitos rejeitam esse ensino. E quando rejeita esse ensino, deixa de colocar o único que pode ser colocado como mediador na vida do ser humano. Somente Cristo, somente Ele pode ser mediador, mediador entre Deus e o homem. Nada debaixo desse céu tem a possibilidade de salvar o homem além do sacrifício de Cristo. Capítulo 4 de Atos, o versículo 12 está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo ele joga por terra todo tipo de doutrina que ensina que nós podemos chegar até Deus através de qualquer outro profeta, através de uma imagem, através de muitos ensinos que nós vemos aí, né, além de Cristo. Nada debaixo desse céu, né, além do Senhor, pode nos trazer a salvação eterna. Como está escrito no capítulo 4, versículo 12. Ele é o único mediador. Amém? Quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus que se fez homem. Somente Ele se coloca entre Deus e o homem. Por isso a palavra, porque há um só Deus e um só mediador entre duas coisas, entre Deus e o homem. Então Cristo se colocou no meio e fez esta ligação entre Deus e o homem pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então não há nada debaixo desse céu que possa levar o ser humano pecador à vida eterna, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. Assista o próximo vídeo. Amém?